Olá, tudo bom? Meu nome é Marisa, sou psiquiatra e responsável aqui pelo Diário da Autoestima. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpas pela demora em publicar um vídeo aqui no canal. Eu não abandonei o canal, não se preocupe. É que eu estou naquela fase de vida que vem tudo ao mesmo tempo, uma correria. Abri o consultório em São Paulo, então eu fico de Uberlândia a São Paulo toda semana. E pós-graduação, então muita coisa ao mesmo tempo. Há 2 meses eu coloquei uma enquete na página do Facebook perguntando sobre os ciúmes, né? O que você tinha de dúvida em relação ao ciúme ou ciúmes, né? Tanto faz a forma que você fala. E muitas pessoas participaram. Agradeço demais a participação de vocês, inclusive as mensagens que vocês me mandaram, tá? Nesse intervalo que eu não publiquei o vídeo, muito obrigada. Só que eu não sei como colocar o print aqui embaixo na tela, então quem tiver uma dica aí, eu edito pelo iMovie, eu não sei como transportar o print aqui na tela. Então eu copiei as perguntas aqui no caderno e vou passar para vocês, tá? Eu selecionei algumas perguntas, porque senão o vídeo fica muito longo. E se você tiver mais alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em responder. Então vamos lá. A Ana M, eu não vou falar o sobrenome, tá, das pessoas, porque muitas pessoas, para não expor, né, as pessoas, e muitas pessoas mandaram inbox para mim. Então a Ana, ela colocou o seguinte: eu checo o celular do meu noivo o tempo todo para ver se ele está fazendo algo de errado. Eu não era assim no começo do namoro. As pessoas, elas vão desenvolvendo ciúmes dependendo da relação em que elas vivem também. É claro que tem pessoas que são mais propensas aos ciúmes, mais propensas a inseguranças, a posse, a querer controlar a relação, e cada relação é de um jeito. Eu não sei em relação, Ana, se esse seu companheiro ele te transmite confiança ou se não transmite, por isso que você age dessa forma, ou se é uma característica sua. Mas uma orientação que eu dou aqui no canal é o seguinte: para você que sente a necessidade de ficar controlando o seu parceiro ou a sua parceira, reflita se esse comportamento está sendo salutar para você, se está sendo produtivo no relacionamento de vocês. Porque o ciúme ele desgasta os relacionamentos. A necessidade de controlar o que a outra pessoa está fazendo desgasta, se coloca no lugar da outra pessoa. Você gosta, você se sente como quando a outra pessoa fica te controlando, te vigiando o tempo todo. Eu não me sentiria bem se meu marido mexesse no meu celular, por 2 motivos. Uma, eu não tenho nada a esconder, e outra, tem mensagens aqui de pacientes que eu não quero que eles leiam. Eu acho que não tem por que ele ficar lendo. Assim como também eu não me sinto no direito e nem a necessidade de ficar vigiando o celular dele. Então pensa, se você sente, né, a necessidade de ficar controlando o outro e você gosta disso, reflita se para você isso te faz bem. Eu acho difícil você responder que faz, né? Talvez você seja o tipo de personalidade que fala: é melhor eu ficar vigiando o tempo todo porque assim eu me sinto segura. Mas esse vigiar o tempo todo, você está abrindo mão do que é mais importante, que é da sua vida. Você está abrindo mão de um tempo precioso para fazer coisas interessantes da sua vida. Porque eu acredito que não deva ser divertido ficar checando. E cuidado, a pessoa ciumenta, ela acha, como é que fala? Ponto, vira vírgula, eu não sei qual é a expressão, mas a pessoa ciumenta, qualquer mensagem, ela já começa a criar fantasias e dependendo do nível de ciúme, se for um ciúme patológico, isso chega a virar delírio. Então, às vezes, a mãe pode mandar uma mensagem, a mãe do seu parceiro, por exemplo, falando: olha, ficou combinado, né? Aquilo que eu te falei no telefone. Algo assim, impreciso. E você vai lá ler aquilo. Nossa, combinado? Então ela tá ajudando ele me trair? Você começa a criar fantasias, isso aumenta a sua ansiedade, aumenta a sua angústia, e o encontro com o seu parceiro, em vez de ser um encontro gostoso, você vai lá e desgasta esse encontro brigando com desconfianças. Reflita, se você tiver numa posição onde o ciúme te controla e você não tem domínio, não consegue pensar em outra coisa, a minha orientação qual que é? É que você busque uma ajuda profissional. Não fique refém do seu ciúme. Combinado? Outra pergunta, da Lucimara. A Lucimara F, tá? Eu não vou falar o sobrenome inteiro. Ser ciumenta pode ser um sinal de insegurança?
Pode ser sim um sinal de insegurança, Lucimara, como também pode ser um sinal de que não há confiança no relacionamento, que a outra parte não te dá essa confiança. Eu acho que o melhor que podemos fazer é conversar com o nosso parceiro, com a nossa parceira, se a gente está inseguro, por que a gente está seguro, o que a gente não está gostando. Conversar é diferente de ficar fazendo DR o tempo todo, cobrando o tempo todo e querendo que o outro seja como a gente deseja que seja, tá? Então, se for uma insegurança sua, trabalhe essas inseguranças. Lembre-se, por que essa... Eu tô com um caderno aqui no vídeo, né? Por que essa pessoa, em primeiro momento, se interessou por você? Quais foram as características? E não esqueça disso, porque a pessoa não tá fazendo favor para você. Você tem que se valorizar. Essa pessoa te escolheu, tem algum motivo por ter te escolhido. Você não está pressionando, não está com a arma em cima na cabeça da pessoa, pressionando que ela tem que namorar com você. Algo atraiu a pessoa. Então, ressalte essas qualidades que você tem. Com certeza você tem. E quando a gente faz a nossa vida ser mais interessante, isso é atraente para o outro. Tá? Agora, se a gente coloca o outro num pedestal e ele é a nossa fonte de felicidade e eu abro mão da minha própria vida, deixo de fazer minhas coisas porque eu preciso ficar vigiando esse meu parceiro o tempo todo, a minha vida deixou de ser interessante, passo a ser menos atraente para o outro. Pense sobre isso. Próxima pergunta. Tem mais duas só, tá? A pergunta é da Josi. Como eu faço para deixar de ser ciumenta? Josi, obrigada, né, a todos que participaram. Essa pergunta é muito complexa, porque primeiro eu precisaria saber o perfil de personalidade que você tem. Eu não sei, não é tão simples assim, eu não tenho uma fórmula mágica. Eu posso dar umas pequenas orientações aqui no vídeo, mais genéricas, tá? Quanto mais você alimenta o seu ciúme, mais ciúme você vai sentir. Então, como assim? Se eu ficar toda hora, eu sinto a necessidade de ficar checando lá o celular o tempo todo do meu noivo, como foi da primeira pergunta, pode ter certeza que esse movimento vai fazer com que eu sinta essa necessidade cada vez mais. Chega uma hora que eu fico refém dessa minha necessidade. Então, uma forma de você não alimentar uma forma de você não ser tão ciumenta, não alimentar esse ciúme, é observar que comportamentos que você vem fazendo que aumentam esse ciúme. Não fique querendo rede social. Rede social é um prato cheio, né, para quem é ciumento, porque às vezes alguém está lá curtindo a postagem da sua namorada, do seu namorado, e curtiu simplesmente por curtir, e você já cria uma fantasia que pode ter uma conexão, que essa pessoa está interessada, por que ela curtiu, então eu não quero que meu namorado não poste nada, ele não pode ter rede social. Primeiro, nós não somos donos da outra pessoa, a gente não tem esse direito de determinar o que o outro deve ou não fazer. E não fantasie, porque às vezes a rede social é assim, as pessoas curtem e não necessariamente elas estão dando em cima. Tinha uma modinha no Facebook, eu nem sei se existe ainda, que era o de cutucar. Existe? Quem souber disso, coloca aqui nos comentários. Que se você... é como se fosse um flerte, né? Você vai lá e cutuca a outra pessoa. E isso fomentava muitas discussões entre casais. Eu acredito que isso não tenha mais. Mas eu escuto, né, pessoas que ficam lá, gastam o seu precioso tempo e ficam vendo quem está curtindo a postagem do seu cônjuge e entra na rede social da outra pessoa e fica vendo se há uma possibilidade ou não daquela pessoa ser interessante para o seu parceiro. Antes de mais nada, seja você a pessoa mais interessante para o seu parceiro. Não coloque a sua atenção na outra mulher ou no outro homem. Não fique ressaltando essa outra pessoa o tempo todo. Então, uma forma de você lidar com o seu ciúme é você focar em você mesma, é você se tornar cada vez mais interessante e se amar cada vez mais. Não é fácil, eu sei que é fácil eu colocar aqui no vídeo, mas é um processo demorado, principalmente se você tiver baixa autoestima, estiver insegura em relação a esse parceiro ou essa parceira. Mas tente porque você vale a pena, certo? E por fim, a pergunta da Paula, que ela coloca o seguinte: mas não é normal ter um pouco de ciúmes, né? Eu achei legal essa pergunta, porque sim, é normal. A gente não quer perder aquilo que a gente acredita que conquistou.
A gente não quer mudar aquela situação que está favorável para a gente, que está gostosa para a gente. Então é normal, mas não meça o amor do outro pela intensidade do ciúme que essa pessoa tem. Tem pessoas que não são ciumentas, isso não significa que elas não gostem de você. Então você pode namorar um rapaz, por exemplo, que ele confia muito em você. Ele confia na sua conduta, na maneira como que você lida com o seu dia a dia e não fica encanado se você está traindo ou não. Aí tem pessoas que pensam assim, aí você vai pensar, poxa, então se ele não tá pegando meu pé, se ele não tá com ciúmes que os outros homens olhem pra mim, então ele não gosta de mim. Será que ele não gosta ou ele confia em você? E confiar no outro, aí é uma crença minha, tá? Eu acho isso fundamental, um critério muito importante para o sucesso de um relacionamento. Cada um tem uma opinião, eu respeito a sua opinião. Mas a questão aqui é, como diferenciar um ciúme patológico daquele ciúme que é normal? O ciúme que é normal, ele não vai estragar o seu dia. Você pode sentir, você pode lidar com esse ciúme sem que isso vire uma obsessão na sua mente, certo? Se você estiver se sentindo refém desse ciúme, busque ajuda profissional, faça uma psicoterapia. Tem casos de ciúme patológico que chegam a entrar em delírios que é preciso sim entrar com medicação. E qualquer dúvida que você tenha, eu separei só essas perguntas mesmo, tá? Até para o vídeo não ficar muito longo. Qualquer dúvida que você tenha, coloque aqui no comentário. Muito obrigada por você estar aqui no canal. Eu fiquei muito feliz com as mensagens que eu recebi durante esse período. E obrigada, só isso. Eu queria agradecer por você estar aqui. E se você não for inscrito ainda no canal, inscreva-se, que eu vou colocar agora o próximo vídeo, mais um exercício de PNL para vocês. Até o próximo vídeo. Eu acredito em você.